Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse boletim especial do Notícias Agrícolas. Agora a gente vai falar de economia brasileira e os impactos, obviamente, da economia mundial no que está acontecendo no Brasil. Quem traduz, quem traz cenários, quem conversa com a gente sobre esse tema é Zeina Latifi, consultora econômica. A Zeina a gente agradece muito a participação dela aqui no Notícias Agrícolas. Ela sempre traz uma perspectiva diferenciada aí e principalmente aquele ponto essencial de análise que a gente precisa entender para saber onde os fundamentos vão levar fatores importantes como inflação, juros, PIB, dólar. Seja bem-vinda, viu, Zeina? Obrigado por estar aqui com a gente no Notícias Agrícolas mais uma vez. E eu já começo te perguntando desse fator novo, né? Se é que dá para dizer que é tão novo assim, mas que a gente não costumava analisar, né, Zeina, por estar controlado e que agora a gente precisa olhar com mais atenção, que é a questão da inflação. O ano passado já foi um ano bastante importante em relação a essa questão. E esse ano, o que dá para dizer da inflação? Ela ainda continua forte, ainda continua firme, ou já dá para ver alguns sinais de arrefecimento aí? Seja bem-vinda, Zeina Latifi, ao Notícias Agrícolas. Obrigada, agradeço o convite. Olha, a inflação, ela foi para 10%, algo que a gente não via desde 2015, né? Então, é claro que, de certa forma, é uma novidade. E, claro, a gente sabe que esse é um fenômeno mundial, mas quando a gente olha as experiências dos países, que a gente observa que no Brasil a inflação começou a acelerar antes do que no resto do mundo, ou em países parecidos, e acelerou mais forte. Então, essa é a primeira coisa, mostrando que deve ter algum erro de política econômica que fez com que todos esses efeitos da pandemia fossem mais rápidos, né, fossem mais intensos no Brasil. Então, primeiro esse reconhecimento, que sim, a inflação no mundo também é alta, mas a nossa começou a subir antes e está mais elevada. O segundo ponto é que tem, de fato, muitos choques impactando, né, mas em função dessas questões internas, a gente tende a ter uma inflação mais teimosa, eu diria. Né? E aí eu estou me referindo basicamente ao enfraquecimento do compromisso do governo com a disciplina fiscal. Disciplina fiscal é essencial para a inflação ficar na meta. O Banco Central, a política monetária do Banco Central, ela é muito prejudicada num contexto como a gente tem atualmente de incerteza em relação ao que vai ser a política fiscal. Então, o furo do teto, os precedentes que foram abertos, será que vai ter algum conserto de um próximo presidente? Será que não vai ter? Isso é importante porque às vezes as pessoas olham os resultados fiscais que estão até melhores do que se imaginava, em boa medida por causa da inflação. A inflação artificialmente ela infla, ela melhora os resultados fiscais, ironicamente, mas o ponto é que não se trata de olhar esses resultados de curto prazo, tem que olhar o filme, né? Não é o retrato de agora. E aí o filme é um filme de incertezas e gera essa resistência da inflação. O canal é pelo câmbio, né? Então, aqui falando um pouquinho do dólar, se a gente levasse em consideração os parâmetros do passado recente, até meados de 2020, era para a taxa de câmbio estar na casa de 4,20. Né? Então, é claro que esses patamares em torno de 5,5, ainda que não tenha explodido o câmbio, não é isso, mas enfim, é um patamar ali, essa boca de jacaré que abriu em relação ao que seria esperado, isso tem repercussões inflacionárias. Agora, o ponto é assim, a inflação mais alta, ela é também mais teimosa, é mais difícil de combater, tem esse efeito que leva o Banco Central a subir juros, não tem jeito, tem que subir juros. O ideal seria subir menos se tivesse um reforço aí com esse compromisso fiscal, mas a inflação tende a ceder, é claro. A política monetária pode funcionar mais, pode funcionar menos,
mas ela funciona, né, ainda que é um custo de enfraquecer a atividade econômica, e também existe a expectativa de alguns choques também se dissiparem. Aqui já é um terreno complicado, porque choque é choque, a gente não consegue antecipar, né? Mas aquilo que está mais relacionado à questão de suprimentos, por conta da Covid, imagino que isso vai perdendo força. Agora, é isso, a inflação no mundo está elevada, também realimenta a inflação aqui, é difícil. É o que mais me preocupa hoje na economia brasileira? Não, é um fator de atenção, acho que a tendência da inflação é ficar mais alta do que hoje é a expectativa dos analistas, os analistas estão esperando algo ligeiramente acima de 5%, eu acho que tende a ser mais alta, mas não é o que mais me preocupa. O que mais me preocupa é um país que não consegue crescer. Ô Zena, você falou de precedentes que foram abertos pela indisciplina fiscal. Quais são os mais graves, ou o mais grave, o principal, enfim, o que a gente precisa repensar e corrigir, na sua opinião? Uhum. Olha, o mais grave foi esse mais recente da chamada PEC dos precatórios, em que você faz um adiamento desse, né, no pagamento dos precatórios, o que já não é uma boa notícia por si só, e, claro, abrindo espaço no teto, ou furando o teto para colocar outras despesas, é uma forma de furar o teto. Então, é ruim pelas duas pontas, né, porque de alguma forma você está furando o teto, e por outra, porque você está postergando um pagamento que deveria ser feito, uma obrigação que deveria ser honrada. Esse foi o principal. Agora, é claro que antes disso, já tinham sinais que preocupavam, né? Então, aqui eu vou dar um outro exemplo. No início do ano passado, foi aprovada aquela chamada PEC emergencial. Essa PEC emergencial, na intenção original do Ministério da Economia, era no sentido de fortalecer, né, ou viabilizar a regra do teto de gastos. Por quê? Porque permitia a aplicação de gatilhos para conter despesas toda vez que as despesas obrigatórias começassem a crescer. Esse ajuste da regra do teto, do funcionamento, né, da regra do teto, de fazer funcionar gatilhos para conter despesas, era algo que já estava sendo indicado pelos especialistas que era necessário fazer. Mas do jeito que foi feito, deu tudo errado. Porque a forma como o Congresso aprovou não trouxe os gatilhos na prática, porque colocou a barra tão elevada para o quanto as despesas teriam que crescer, que na prática não funcionou. Tanto não funcionou que a gente viu toda essa discussão da surpresa com os precatórios não se traduzindo em gatilhos para conter despesas. Então, isso já foi lá atrás um precedente. Daí você fala, mas puxa, e se garantir que não vai mexer mais? Não existe essa garantia depois que você abre o precedente, né? Então, principalmente porque a gente tem essa questão eleitoral daqui para frente. Quer dizer, o que esperar de um próximo presidente em relação ao compromisso com a disciplina fiscal, né? Essa resposta a gente não tem. Eu não acredito que qualquer que seja o presidente, não acredito que vá para um cenário extremo de eliminar totalmente o teto de gastos, de ir para um quadro de descontrole fiscal aberto. Isso eu não acredito. Até porque isso traz inflação, e se tem uma coisa que a sociedade brasileira não tolera, é inflação. Isso foi um grande ganho do Plano Real. Agora, o problema é que esse meio do caminho também preocupa, né? Tanto que a gente tem essa inflação de 10%, teimosa, não vai ser fácil derrubar, vai custar crescimento econômico, né? Então, preocupa. E não ir para o cenário extremo, claro, é importante, mas não é também um tremendo alívio, né? Porque a gente tem ali cenários alternativos ou intermediários bastante preocupantes. Quando a gente fala dessa questão da disciplina fiscal, né, e do teto do gasto, muito se fala da necessidade do governo de economizar, ou pelo menos de diminuir as despesas. Mas e o contrário? E o aumento de arrecadação? Ele é suficiente? Ele vem de alguma forma compensando o aumento de despesa, ou a gente vai ter problema também com essa questão do aumento de arrecadação, Zena?
Então vamos lá, historicamente, na verdade, se a gente for traçar uma linha do tempo ali, todos os direitos que foram criados na Constituição, enfim, depois a estabilização da economia, deixando a inflação de ser uma forma de arrecadação do governo, né? O fato é que a gente teve despesas crescentes e carga tributária também crescente. Os sinais que a nossa sociedade tem dado já há alguns anos, e isso sempre quando vem discussão da CPMF, isso renasce, isso ressurge, é que a sociedade não aceita aumento da carga tributária. Não aceita. Então, qualquer reforma tributária que é necessário vai ter que ser no sentido de dar eficiência ao sistema, de trazer mais justiça tributária ao sistema, simplificar, mas não aumentar a carga tributária, né? Aliás, a gente até tem um problema contrário, porque foram feitas muitas desonerações, muitas renúncias tributárias, principalmente durante o governo Dilma, e que isso comprometeu, na verdade, uma parte da arrecadação, né? Esse aumento que a gente tem tido recentemente não é porque aumentou o imposto, mas porque aumentou a base, né? Inclusive, de novo, a inflação ajudando a inflar. Quando a gente olha a inflação no atacado de boa parte do ano passado acima de 20%, isso significa faturamento crescendo, né, da indústria, enfim, crescendo num ritmo forte e ampliando a base de arrecadação. Então, mas não é porque houve aumento de tributação ali, né, de uma forma ampla, né, de alíquotas, aumento de alíquotas e coisa e tal. Localizadamente, sim, a gente teve, por exemplo, aumento da tributação sobre os bancos, mas não de uma forma geral para o setor produtivo. Então, assim, a primeira coisa precisa conter a despesa, porque a sociedade não tolera aumento da carga tributária e nós já estamos com um estoque de dívida pública, mesmo que menor do que o que se esperava, por causa da inflação, sempre a inflação, em boa medida por causa da inflação, não é só a inflação, mas em boa medida. Mas como a dívida pública já é mais elevada que a média dos países emergentes, a gente destoa nessa comparação, o mais sábio é conter o crescimento das despesas, né? Até porque a dívida elevada, ela implica juros mais elevados, ela prejudica investimentos, tem consequências, né? Ter uma dívida pública num país como o Brasil, tão elevada. Bom, então tem que conter a despesa. A contenção de despesa não é só por causa da economia de recursos e do ponto de vista da saúde, das contas públicas, que isso já por si só já é muito importante. A gente está vendo a dor de cabeça da inflação e dos juros mais altos por causa disso. Mas também porque o Brasil precisa acelerar, não que isso não aconteça, mas a gente precisa acelerar, né, essa reavaliação dos gastos públicos. A gente começou com essa agenda, retomou essa agenda, eu diria, ainda no governo Temer, mas precisa dar celeridade para isso. Nós temos muitas políticas públicas que não atingem o objetivo, que custam para a sociedade, que pressionam a carga tributária e não traz o benefício esperado, nem em termos de justiça social e nem em termos de eficiência da economia. Aí é tudo, tem que ver, né, para realmente estabelecer, em função de bons diagnósticos, estabelecer ali, né, essa contínuo exercício do nosso poder público, né, de reavaliar políticas públicas. Então, eu tenho esses dois ganhos. Tem muita coisa aí que traz distorções, aí no caso não só do lado da despesa, mas do lado da arrecadação também, renúncias tributárias que não atingem o seu objetivo. Então, não é um trabalho fácil, politicamente não é fácil. O Brasil tem muitas distorções, né, no seu orçamento, do lado da despesa, do lado da receita, ou mesmo das várias normas, né, ou marcos jurídicos do país. Tem muita distorção. Cada distorçãozinha dessa tem dono. Tem algum setor que está se beneficiando. Então, na hora que você vai mexer, você fala, nossa, vou mexer nisso aqui, parece meio óbvio que tem que eliminar essa regra, enfim. O setor que se sente prejudicado fala, não, mas no meu não. Exatamente. Então, por isso que é muito importante ter um mapeamento e avançar em várias frentes ao mesmo tempo, para que todos
participem, vamos dizer assim, né, desse conserto, desse ajuste da atuação do Estado na economia. Para a gente lá na frente poder colher, inclusive, carga tributária menor e maior crescimento. Você acha que se a gente tivesse conseguido avançar com as reformas que hoje estão paradas e muito provavelmente esse ano devem continuar assim lá no Congresso, o cenário seria outro hoje? Olha, na minha opinião, assim, é difícil esperar grandes reformas em ano eleitoral. E isso não vale só para o atual governo, vale para qualquer governo, né? Acho que é importante colocar isso, que é difícil mesmo, né? Não podemos subestimar as resistências políticas, né? As resistências da própria sociedade a reformas. Então, você fazer uma reforma tributária agora, por exemplo, criação do IVA, que seria muito bom, né? Seria muito bom. Você fala, mas tem setor que é contra, tudo bem, a política serve para encontrar um caminho, né, em que todos, os consensos, né, construir consensos, para isso que serve a política. Mas num ano eleitoral é muito difícil, né? E num ano eleitoral em que o presidente está enfraquecido, né? E aí o seu desejo de tocar em temas espinhosos diminui. Agora, eu acho que mesmo isso dito, assim, eu acho importante colocar também que o presidente Bolsonaro não tem perfil reformista, né? Uma coisa é você ter o ministro da Economia bem intencionado e tal, mas ele não tem exatamente um perfil reformista. E oportunidades de reformas, aliás, eu acho que ele não tem perfil reformista e também não tem clareza da importância de algumas reformas. Muitas vezes a gente vê o presidente se prendendo por temas que não são tão relevantes e deixando escapar temas mais urgentes. Então, por exemplo, no ano de 2019, passada a reforma da Previdência, que foi uma boa reforma, né? Mas apesar do presidente, na verdade, sendo justa, apesar do presidente, nós tivemos empenho do Congresso, da Câmara, tivemos também empenho de pessoas do governo, como o Marinho, né, Rogério Marinho, na época secretário, hoje é ministro, na época era secretário, mas enfim, teve sim empenho do time econômico, teve empenho do Congresso, saiu uma reforma importante, e aí, passada a aprovação da reforma da Previdência na Câmara, era o momento de acelerar com a tributária e havia essa disposição do Congresso, havia espaço político, né, para isso. Mas tem a restrição de alguns estados, Zona Franca, isso, aquilo, tudo bem, mas, de novo, para isso que serve a política, para você encontrar formas de vencer essas etapas, né? Mesmo que você faça mudanças incrementais, mesmo que não seja o ideal, a própria Previdência não foi o ideal. Né? A reforma da Previdência, ela deixou de fora estados e municípios e hoje a gente tem uma coxa de retalho, porque cada estado faz a sua reforma, cada uma do seu jeito. Então, um funcionário público num estado tem um tratamento, em outro estado tem outro. É muito ruim isso, mas saiu algo importante no nível federal. Então, o que eu quero dizer é que tem horas que você tem que realmente enfrentar e eu acho que perdemos o timing. Né? Realmente, o segundo semestre de 2019, primeiro ano de governo, que o presidente tem capital político, foi desperdiçado. Então, acho que é basicamente isso. Um próximo presidente tem que vir com muita força para não deixar escapar essas janelas de oportunidade. Muito bom. Zena, agora a questão dos juros, né? Você citou a influência da inflação, enfim, e que os juros tem um papel importante aí no combate à inflação. O Boletim Focus dessa semana, desculpe, apontou para um juros no final de 2022 de quase 12%, 11,75%. Hoje a gente está falando de um juros de 9,25%. É mesmo a melhor saída a alta dos juros? A alta dos juros vai conter a inflação, mesmo que seja dessa forma difícil, que, como você pontuou? Qual é o papel dos juros hoje diante dessas questões que a gente está vivendo na economia brasileira? Olha, a alta dos juros, por mais desagradável que seja, é o mais recomendável, e não fazer isso significa a inflação ficar elevada por muito tempo de forma mais perigosa, porque a inflação, quando ela fica elevada por muito tempo, ela vai adquirindo uma rigidez e o setor produtivo, enfim, do pequeno empreendedor,
do pequeno provedor de serviços até o grande empresário, vai repassando o custo, vai falando, olha, tem que repassar, está tudo subindo, como é que eu não vou repassar? Não aguento não repassar, né? Não dá para trabalhar com margens tão apertadas. E inflação, que você fala, o Banco Central não vai agir, acaba gerando mais rigidez ainda, depois para consertar vai custar muito mais caro, né? Então, não tem jeito, o Banco Central tem que subir juros, é sim um instrumento eficaz, ainda que a eficácia esteja, em parte, prejudicada pela questão fiscal. Então, o ideal seria, né, realmente ter essa ajuda do lado fiscal, para não sobrecarregar ali o peso nos ombros do Banco Central. Mas é o instrumento, isso é muito bem delimitado, muito bem consolidado na literatura econômica, não só no mundo, mas no Brasil. A política monetária funciona, às vezes mais, às vezes menos, mas ela funciona. Claro que o Banco Central são pessoas bem formadas ali, claro que compreendem que, por exemplo, o efeito direto de choques não devem ser combatidos. Né? Você tem que aceitar que olha, teve uma quebra de safra, o preço do milho subiu. Vai dar para conter isso, o efeito disso com alta de juros? Não seria sábio, seria um sacrifício muito grande, é um choque que veio, temporário, então vai ter que aceitar a inflação mais alta. O preço do petróleo subiu no mundo, né? E talvez... enfim, até por um bom tempo. Pois não todo este choque vai ser compensado. Agora, a alta do dólar, trazendo inflação mais alta, precisa ser combatido e todos os seus efeitos. Aí os economistas têm um termo aí para essa questão do impacto dos choques, que é os efeitos de segunda ordem, os efeitos secundários. Subiu o preço do milho, isso também está fazendo subir preço de proteína animal, preço do frango? Isso aqui não pode acontecer. Então tem que subir os juros para conter esses efeitos de segunda ordem, né? Agora, o Banco Central sabe disso, são craques que estão ali, sabem muito bem disso, e lembrando que o regime de meta de inflação do Brasil tem aqueles intervalos exatamente para poder absorver esses choques. Talvez a inflação este ano fique acima desse intervalo, porque ela está muito rígida, talvez. Né? Mas sim, a inflação vai cair. Zeina, olhando para os juros como uma forma eficiente, como você trouxe aí, de controle de inflação, mas é um freio de mão aí para uma aceleração da economia, porque fica mais caro o investimento, né? Mas veja que é um freio de curto prazo. De curto prazo. Porque se a gente fala de um país que vai aceitar a inflação mais alta, e tudo bem, aí no longo prazo você também vai colher baixo crescimento. Porque o ambiente macroeconômico previsível, em que você tem noção para onde vão as variáveis econômicas, isso é essencial, isso é o alicerce do crescimento. Não é o que vai fazer o Brasil ficar rico e acompanhar a economia mundial, mas é o passo primeiro, é o alicerce. Claro que para ter crescimento mais robusto, aí a gente tem que ter um ambiente saudável para negócios, né? Menor custo Brasil, carga tributária menor, daí entra uma outra lista que a gente sabe que envolve reformas estruturais. Mas não cuidar da inflação, mesmo que no curto prazo você evite um quadro econômico mais severo, dura pouco, né? Dura pouco, a fatura chega. Então essa estabilidade macroeconômica é essencial. Um ponto que eu não falei aqui, mas é importante colocar, é que o que não fazer. Não convém, não é correto, não é adequado tentar controlar preços de forma artificial. Por exemplo, fazendo intervenções na política de preços da Petrobras. Isso acaba até sendo um tiro no pé, porque você faz isso, aí gera insegurança no sistema, o câmbio sobe, aí você achava que ia controlar os preços da Petrobras e não controlou. Então, é importante que se coloque isso. Controles artificiais de preços, por exemplo, no passado a gente teve ali, governo Dilma, o controle artificial de preço de energia, deu no que deu. Hoje o Brasil tem uma das economias com inflação, com tarifa de energia mais cara do mundo e prejudicando tanto o setor produtivo. Então, esses artificialismos precisam ser evitados. Muito bom.
Ainda dentro dessa questão dos juros, a gente freia o investimento, mas atrai a especulação. Uma coisa compensa a outra? E qual o risco disso? Olha, primeiro importante é não ver de forma preconceituosa o fluxo de recursos de curto prazo, ainda que sim caiba às nossas autoridades, no caso o Banco Central, né, tem instrumentos para evitar excessos, né? Mas enfim, esses fluxos de curto prazo, eles são importantes para dar liquidez para o sistema, é importante que se diga isso, né? Então, a gente não convém ver com preconceito, com esse tipo de preconceito, o fluxo de curto prazo, né? Da mesma forma que o investidor local que entra na bolsa, por exemplo, para especular no curto prazo, ele contribui para dar liquidez ao sistema. Então, tem a sua função, Agora, a taxa de juros, ela ajuda a atrair recursos para o país, às vezes nem tão de curto prazo assim. Por exemplo, uma empresa que precisa captar recursos de longo prazo com juros mais elevados, ela pode ter mais chances de se financiar. Agora, o juro elevado não é garantia disso, importante que se diga. Quando a taxa de câmbio está muito volátil, o investidor estrangeiro muitas vezes prefere aguardar. Ele fala, nossa, mas vai que eu entro agora e aí, num curto espaço de tempo, aí, ou no tempo que eu estou fazendo esse meu investimento, o dólar, a cotação dispara. Eu vou ter uma perda de capital tão grande que não tem taxa de juros que vale a pena. Então, de fato, não necessariamente você garante isso. Não necessariamente. Outra observação importante, quando a gente olha o fluxo, aí olhando, já trabalhei com isso, quer dizer, com esse assunto, procurei ali olhar, fazendo testes estatísticos, enfim, quando a gente tenta entender o que faz o estrangeiro trazer recursos para o país, de verdade, a taxa de juros não é o principal, é a perspectiva de crescimento. Então, quando a gente olha investimento direto, ou as empresas se financiando com prazos mais longos, o que pesa? Pesa muito mais a perspectiva de crescimento. Então, eu não veria com preocupação por esse aspecto a alta do juros. Boas histórias no Brasil, não vai faltar recurso externo, até porque tem muita liquidez mundial. Agora, perspectiva de crescimento. A gente encerra 2021 com um PIB aí na casa dos 4,5%, se eu não me engano. E com perspectiva de um PIB praticamente nulo agora no final de 2022, pelo Boletim Focus, um PIB teve até uma mudança leve aí de 0,01% no início da semana, de 0,29%. É muito pouco para o Brasil, não é, Zena? É possível ter novas perspectivas ao longo do ano para esse aumento do PIB, ou esse número está dado, na sua opinião? Diria que ele está em boa medida dado, em boa medida. Claro que não totalmente, porque tem sempre a possibilidade de choques, enfim, tem as surpresas, né? Tem as surpresas, para o bem e para o mal, né? Vamos lembrar, por exemplo, ano passado, uma discussão que foi muito forte era o risco do racionamento. E isso não aconteceu, né? Não aconteceu. Sim, o preço da tarifa de energia subiu muito, prejudicando, né, o setor produtivo, prejudicando as famílias, mas não teve racionamento. Então, também né? Nem sempre os choques eles vão na direção ruim, né? Mas eu diria o seguinte, pensando nos instrumentos de curto prazo, porque quando a gente pensa em crescimento, uma coisa é perspectiva de longo prazo, outra coisa é o que pode acontecer no curto prazo. O curto prazo está meio dado, vamos dizer assim. E aí é uma questão ali um pouco de ocorrência ou não de eventos, um pouco da sorte aí, para se tivesse um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, né? Mas eu não vejo grandes motores na economia hoje, a não ser, claro, tem histórias de sucesso setoriais, o agro é um exemplo, mas a gente não tem ali muitos motores, na verdade,
para puxar a economia. Por exemplo, se a taxa de juros tivesse um quadro de redução de taxa de juros, você fala, olha, dá para ser por aqui, né? Mas não é o caso, pelo contrário. Uhum. Então, sim, é um ano modesto. Agora, de novo, preocupa não é só o ano modesto, mas porque a gente já está vindo assim já há um bocado de tempo, né? E é um país que vai perdendo oportunidades, e nesse contexto de fim de bônus demográfico, quer dizer, menos pessoas entrando, o ritmo de entrada de pessoas no mercado de trabalho é inferior ao ritmo de pessoas saindo, é preocupante. É preocupante porque o bônus demográfico foi sim um fator que ajudou, né, a aumentar o crescimento no passado. Então, isso preocupa a baixa qualidade da nossa mão de obra, que reduz o nosso potencial de crescimento, preocupa esse ambiente de negócios tão difícil que faz com que a taxa de investimento no Brasil seja inferior até a de países vizinhos, Colômbia, Peru, né? Então, assim, a gente está indo mal, inclusive, no relativo de países parecidos. E, obviamente, num contexto de indicadores sociais que preocupam. Então, isso sim, isso tira sono, até porque quando a gente pensa, bom, então o que fazer? Bom, a gente, por incrível que pareça, tem diagnósticos muito claros do que precisa ser feito, não é que está numa cegueira total, num apagão, ninguém sabe para onde ir, não é verdade, não é verdade. Mas tem um nó da política, porque não é fácil avançar em reformas, né? Você precisa construir consensos, tem que negociar, tem hora que tem que enfrentar. O nó da política é muito grande, né? E precisa sinalizar para a sociedade que, olha, todo mundo vai ter que ajudar. Porque o problema das reformas é que quando começa, você fala assim, mas puxa, vai começar justo comigo? Justo com o meu setor? Então, essa estratégia política ela é muito importante. Não é só o economista fazer as recomendações de política econômica, olhando as evidências, olhando os dados, as evidências todas, né, as experiências de sucesso, de fracasso, enfim, tem coisa que é a política. E a minha visão hoje, o nó principal, tem sido da política. Eu te perguntei sobre essa possibilidade de mudança, né, de rumo do PIB, porque hoje saiu uma pesquisa onde indica que para 63% dos CEOs brasileiros da indústria de consumo, a economia vai acelerar. Eu fui tentar entender o que a matéria trazia e eu não vi explicação. Eu, que sou um leigo, não vi explicação nenhuma para essa lógica de pensamento, a não ser o fato de ter tido 2 anos ruins para a economia e ter como um efeito psicológico essa necessidade de crescimento. Por que você acha que esse otimismo aí tá batendo então, Zena? Olha, eu teria que olhar a pesquisa, porque quando a gente olha de uma forma geral esses índices de confiança do empresário, por exemplo, esses da Fundação Getúlio Vargas, não indicam otimismo. Muitas vezes essas pesquisas, elas acabam capturando setores que estão indo bem. A amostra muito enviesada para setores, por exemplo, você vai fazer pesquisa com as grandes empresas estão indo melhor que a média empresa. Até porque no Brasil, ser média empresa não é fácil, você não tem ganhos de escala para compensar custo do Brasil, não é brincadeira. A manufatura, a empresa de médio porte no segmento de manufatura tradicional, a vida é difícil, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente olha esse quadro, que não é uma recessão aberta, PIB despencando, né? Mas é um quadro medíocre, eu diria, um quadro de quase estagnação, um pouco para cá, um pouco para lá, mas é praticamente de estagnação. Ele não é homogêneo. Ele é muito heterogêneo entre setores e entre empresas de um mesmo setor. Você pega, por exemplo, o caso do varejo. Uma coisa é a lojinha de esquina, outra coisa são os grandes magazines, que ganharam market share na crise, porque tinham capacidade de fazer venda online, né? Mais capacidade de conseguir produtos, né? Mercadorias, né? Num quadro, às vezes, em que faltaram, às vezes, produtos, os grandes varejistas têm maior poder de barganha. Então, essas pesquisas, às vezes, elas estão pegando esse universo desse Brasil, vamos dizer assim, que dá certo, né? Que consegue, eu não vou dizer assim, dá certo no sentido de consegue lidar
com essas dificuldades todas desse chamado custo Brasil, dos momentos difíceis. Então, esse cuidado é importante, né? A gente fala assim, o PIB não vai crescer em 2022, ou muito pouco. É igual para todo mundo? Não, são histórias diferentes e o agro é um setor que sabe bem disso. Sim, sim. E por falar em agro, o que o pessoal deve estar mais esperando é a sua análise sobre o dólar, que eu imagino que também deve ser a mais difícil de se fazer, né, Zé? Essa é a mais difícil, e já fazendo aqui explicando por que é mais difícil, né? A piada interna dos economistas é que dólar existe só para nos deixar mais modestos, né? Mas a verdade é que o dólar é uma variável que é um preço de ativo, então são várias variáveis que impactam, são vários vetores. E muitas vezes tem fatores externos vários, tem fatores internos vários, né? O principal é o externo, mas nesse momento o interno está tendo muito peso. Como eu falei, era para o câmbio, considerando as condições normais, era para estar em torno de 4,20, se considerando o cenário internacional. Então, realmente é muito difícil fazer previsão. E a gente tem um elemento aqui particularmente importante para o Brasil este ano, que são as eleições. Então, dependendo de como for a campanha eleitoral, a gente pode ter cenários muito diferentes, né? Mesmo que você fale assim, não, mas provavelmente os candidatos, principalmente pensando no caminho para o segundo turno, a tendência dos candidatos é fazer um discurso responsável na economia. Ninguém vai pôr fogo, né, na casa ali, né, até porque não tem justificativa para isso. Mas, assim, mesmo os candidatos fazendo discursos mais ponderados na questão da agenda econômica, são trajetórias diferentes, né? E isso vai ter implicação na taxa de câmbio. Então, digamos, por exemplo, que a gente tem uma perspectiva de renovação da política econômica, de reafirmar, qualquer que seja o candidato, de reafirmar a disciplina fiscal, né? A gente pode ter uma taxa de câmbio muito mais baixa, mas em compensação também, né, maiores. Você fala, mas taxa de câmbio baixa vai prejudicar as exportações. Mas pode fortalecer o mercado interno, por exemplo. E lembrando que exportações, né, tem questões externas importantes, não se resume à taxa de câmbio. Mas só para colocar que aqui é uma variável muito diferente, né, em que os cenários são muito sensíveis ao que vai acontecer na política. Agora, então, tudo isso para dizer que vai ter volatilidade. Saiu uma pesquisa tal com candidato tal, dólar para cima, dólar para baixo, sem contar que a gente tem, do ponto de vista internacional, eu falei muito da política internamente, mas tem algo importante lá fora, que é a política monetária do Fed, né? Como que vai ser o processo de alta de juros nos Estados Unidos. Isso também, né, isso é um fator muito importante para a gente também analisar, tudo junto agora em 2022. Então, volatilidade. E parece que nem eles se entenderam ainda de como vai ser, né? Nem eles se entenderam. Exatamente. Alta dos juros alta dos juros nos Estados Unidos é queda do dólar, necessariamente? Não, quando os Estados Unidos sobem os juros, aumenta a atratividade do investimento lá fora, a cotação do dólar sobe. Sobe, então é dólar mais alto. Dólar mais alto. Você fala, mas o quanto? Depende porque não é só os juros que importam, né? Digamos que a gente tem a alta dos juros, mas porque a inflação nos Estados Unidos está muito alta, e aí as pessoas falam, quer saber, Estados Unidos a economia não está tão vigorosa assim. Então, tudo bem, o Tesouro está pagando juros mais elevados, mas quer saber, eu prefiro colocar meu dinheiro em outro lugar, que proteja mais a inflação. Aí já não tem o mesmo efeito na moeda. Então, não é algo que a gente vai lá e fala, para tanto que subiu os juros do Fed, é para tanto que vai subir a cotação do dólar. Não é um caminho linear aqui, né? Não é uma relação tão previsível assim. Muito bom. Eu vou tentar tirar um número seu aí, você fica à vontade para falar. Da última vez que a gente conversou, estava naquele momento do dólar abaixo dos R$5. E tava aquela euforia de expectativa. Eu não tava. Pois é, eu vou chegar aí.
na expectativa do dólar continuar caindo. E eu perguntei para a Zeina Latifi naquela época o que ela achava. Ela falou, dólar abaixo de 5 eu não acredito. Isso foi, acho que metade do ano passado, se eu não me engano. Foi no início do ano passado. Batata, o dólar nunca mais voltou aí para baixo dos R$5. Hoje, o valor que a gente tem na tela do dólar hoje é na casa dos 5,40, 5,45 exatamente hoje. Tá bem precificado? Olha, dessa vez eu vou ter que fazer uma resposta mais evasiva. Por causa do que pode acontecer na política. Né? Então, hoje é mais difícil. A volatilidade vai ser muito maior. Agora, assim, do ponto de vista da dinâmica internacional, eu vejo limites para essa queda, né? E mesmo na questão eleitoral, acho que tem duas coisas para ponderar aqui. Pensando aqui no horizonte de tempo nos próximos meses, tá? Não estou olhando o final do ano. Mas que é o seguinte, vai demorar para a gente conseguir enxergar as tendências eleitorais. Muita coisa pode acontecer, né? Então, até que a gente avance e fale assim, não, olha, esses são os candidatos, essas são as propostas, isso é coisa para o segundo semestre, não é para agora. Então, isso limita o quanto o mercado pode valorizar. Eu vou dar um exemplo. Esta semana, o câmbio estava pressionado, cedeu, como você falou, agora está aí abaixo de 5,50. A interpretação, não minha, mas de operadores do mercado, né, que estão ali no dia a dia sentindo o calor, é que foi por causa dessa aproximação, da frase que o ex-presidente Lula falou em relação à aproximação com o ex-governador Geraldo Alckmin. O mercado celebrou. Daí você fala, tá bom, mas vai celebrar por quanto tempo? Até que a gente tenha de fato clareza do que vai acontecer. Tem limite para melhora no curto prazo, é esse meu ponto. Porque tem um grau de incerteza ainda muito grande. Então vai ter essa volatilidade, né? Agora eu tenho dificuldades de ver o câmbio de fato por hora, sem uma maior definição, sem de fato um cenário eleitoral benigno. Eu tenho dificuldade de ver a taxa de câmbio indo para 5. Tenho, por hora eu tenho. Eu acho que se isso acontecer é muito mais para o segundo semestre, a depender do resultado das campanhas e do discurso dos candidatos. Realmente por hora eu tenho dificuldade de enxergar ali uma queda mais forte. Muito bom. Zeina Latifi, muito obrigado mais uma vez pela parceria, por estar aqui com a gente, por nos ajudar a entender um pouquinho da dinâmica da economia brasileira e principalmente traçar cenários aí para ajudar, obviamente, quem está ouvindo a gente a tomar decisão. Afinal de contas, como você disse, são muitos detalhes, são muitas variáveis que de uma hora para outra podem mudar os cenários. Mas enfim, Exato. A gente tendo argumentos nesse momento ajudam muito na tomada de decisão aí e você nos ajuda nesse sentido. Muito obrigado, Zeina. Que bom. Um abraço a todos, eu agradeço. Obrigado. Até a próxima. Até. Tá aí, Zeina Latifi aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo aí um panorama econômico para o Brasil, a visão da Zeina sobre importantes fatores da economia brasileira. A gente conversou aí desde inflação, desde juros, desde PIB, crescimento econômico, dólar, enfim, variáveis importantes. E eu acho que para você que está acompanhando a gente, essa questão da inflação é muito importante, a questão dos juros principalmente, até para você se programar para o seu custo de produção, mas essa volatilidade do dólar acaba sendo um fator talvez positivo até, dependendo, obviamente, aí do seu posicionamento e da sua participação nesse mercado, principalmente exportador. Então, são informações muito boas, muito pertinentes. A gente agradece mais uma vez a disponibilidade da Zeina de estar aqui com a gente. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo,
Não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.